Muito boa tarde, é sempre um prazer enorme e uma honra falar na Academia de Marinha e eu cada vez que venho exponho a minha ignorância de uma maneira completamente escandalosa e venho mais uma vez partilhar-vos todas as coisas que eu não sei e a verdade é que quanto mais leio, estudo e tento organizar a informação, mais claro é a imagem, é o mapa da minha ignorância. E, portanto, peço a vossa indulgência para as coisas que vou dizer nos próximos 15 minutos, 20 minutos. Eu vou tentar ser rápido. Eu estou a fazer uma carta arqueológica subaquática do país, de Portugal, que engloba os navios de todo o mundo perdidos na costa portuguesa e os navios portugueses perdidos no mundo inteiro. Encontrei 79 até agora, há muito pouca informação e a minha grande dificuldade tem sido o completo desinteresse do Governo, sobretudo do Ministério da Cultura, claro que são os responsáveis, mas também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, neste assunto, que é a história da expansão e dos descobrimentos é extraordinária, está relativamente bem publicada e é conhecida há 130 anos de investigação competente. A história da arqueologia é uma vergonha nacional, é uma tragédia e expõe um desinteresse que me faz imensa pena. Estamos a começar e eu vou fazer, só estou em Portugal há 2 anos, eu vivia nos Estados Unidos durante 23 anos, dava aulas numa universidade americana e chegando cá resolvi declarar guerra ao governo e tentar, como é que eu ia dizer, tentar partilhar todas estas coisas que eu sei e que eu não sei com a população. Temos a sorte de ter uma convenção assinada em 2005 e ratificada pelo governo português em 2009, que se chama a Convenção de Faro, e que tem que ver com o direito que os cidadãos têm ao acesso à história e a importância da história na formação do ethos nacional. E nós estamos um bocadinho, agora neste período, houve uma pequena moda contra a Europa e contra o colonialismo e com um discurso que faz imenso sentido, sobretudo foi disputado nos Estados Unidos porque o racismo na América nos anos do presidente Trump foi uma coisa verdadeiramente escandalosa, mas a verdade é que acho uma pena enorme que se as pessoas tiverem vergonha e se tiverem desinteresse em falar deste período extraordinário da história de Portugal, que foi o período dos descobrimentos e o período da expansão. O Estado não se interessa muito e por o Estado não se interessar, a população também não sabe, os jornalistas não querem saber e há uma grande ignorância. Eu acho que não é tanto o ódio da sociedade aos arqueólogos que existe. Os arqueólogos são entendidos como as pessoas que atrasam o progresso, que param as obras, que obrigam os empreiteiros e os financeiros a gastar dinheiro, a estudar o passado, mas há sobretudo esta ideia do desinteresse total, porque de facto os órgãos de informação normais, os jornalistas não sabem e não se interessam. Eu tenho encontrado esta história, eu comecei com o Bom Jesus por causa de uma conversa, pus uns slides sobre o Bom Jesus, eu estive lá em 2009 com uma bolsa para escavar o navio e o governo português foi lá para não me deixar escavar o navio. E as pessoas que chegaram a Portugal disseram: o Filipe já queria escavar aquilo, que é uma coisa que eu adoro. Nunca ninguém estudou aquele navio. As madeiras estão e os artefactos estão. Havia uma bota com o pé, com o osso, está ali no canto, e os artefactos estão muito bem cuidados, guardados em tanques e preservados. O governo da Namíbia tem sido extraordinário e um dia talvez possamos vir a estudar toda a informação que aquelas madeiras tinham. E mais, eu como fui corrido das reuniões sobre a escavação deste navio, acabei por ir dar uma volta ao deserto e acabei por conhecer uma pessoa que tinha sido piloto da mina, da Namdeb, e que me disse, eu não sei se é verdade, que 7 km a norte havia mais outro bocado deste navio. Havia mais madeira e mais artefactos. Eu gostava imenso de um dia ir lá, vou tentar. Não vou desistir, mas é um naufrágio importantíssimo e eu acho que é um caso paradigmático que dá uma ideia. Eu tinha posto aqui nestes slides 3 casos que ilustram bem
a falta de interesse do navio do Cais de Sodré, que foi preservado e que foi desenhado pelo empreiteiro que estava a escavar o Metropolitano e que depois foi abandonado e destruído pelos os antepassados da DGPC, o navio de Bom Jesus, claro, e este de Melides, que pode ser um navio do século XVII holandês e que desapareceu no inverno passado. A DGPC foi lá e não fez nada. E portanto, este é o panorama contra o qual eu me insurjo e vou continuando a falar. E o cenário é este, não é? Há muito pouca água, como nós sabemos, mas a água cobre 70% da superfície do planeta e é uma autoestrada extraordinária que facilita a comunicação entre povos e pessoas. E nós estamos numa geração que tem uma versão muito negativa das comunicações entre civilizações. Há histórias más e há histórias boas. E a história é feita das histórias más e histórias boas. Era fundamental que, em vez de falar só da escravatura, das invasões e do colonialismo, se pudesse falar também dos casamentos mistos, da música, da comida, dos sabores, das ideias, da ciência, de todas as trocas que houve entre sociedades. Os contactos entre povos são sempre complicados. E, portanto, não há nenhuma razão para nos fixarmos só nos bons e não há nenhuma razão para nos fixarmos só nos maus, como é agora, parece ser moda. A verdade é que o caminho marítimo para a Índia tornou o transporte de mercadorias extraordinariamente barato e extraordinariamente seguro. Imaginemos que se um camelo levasse 100 kg de pimenta, precisávamos de quantos camelos para levar 220 toneladas de pimenta, não é? E quantas portagens é que eles teriam que pagar, quantos meses demoravam em viagem, quanto é que as pessoas tinham que comer. Portanto, o caminho marítimo para a Índia foi uma revolução extraordinária à escala planetária e foi o princípio de uma globalização, que não foi a primeira. Há mais globalizações na história da Europa, mas esta foi extraordinária. Eu acho que não há nenhuma razão para termos vergonha, para não querermos estudar e para acharmos que não é um assunto que nos mereça interesse. Claro que nós não sabemos muito sobre os navios do Zheng He, dos chineses do século XV, não é? Mas o problema é que sabemos muito pouco sobre os navios portugueses. Eu vou falar disso e é essa a minha ignorância. A parte mais importante para mim é que seria impossível, eu continuo a ler relatos e textos sobre a carreira da Índia que são extraordinariamente negativos, que falam dos naufrágios, que falam das percas, 80% dos navios chegaram e ninguém fala desses 80% dos navios, não é? A ida à Lua foi uma semaninha, eu lembro-me, foi uma semanita. Eu não estou a dizer que não fosse um salto extraordinário para a humanidade, mas a verdade é que esta história das navegações oceânicas do século XVI é importantíssima, é um período de charneira na história da Europa, que tem que ver, que influenciou o fim do Renascimento e o maneirismo e isto é que é eu não sou nada nacionalista. A minha mulher é holandesa, vivi um terço da minha vida nos Estados Unidos, tenho amigos em todo o mundo e fico um bocadinho com urticária quando as pessoas começam a dizer que os espanhóis são melhores que os portugueses, ou os italianos são melhores que os franceses. Tenho imensa dificuldade, mas a verdade é que não se pode escamotear esta verdade, esta realidade que é: Lisboa era um laboratório extraordinário e muitíssimo sofisticado, onde se desenhavam e melhoravam os navios que fizeram as navegações oceânicas. Não é trivial no século XVI desenhar navios e armar navios para fazer uma viagem de 6 meses. Depois, no século XVII, com certeza, no século XVIII, a tecnologia melhorou, a maneira de desenhar, de cortar a madeira, de fazer cavernas com madeiras mais pequenas, modificou radicalmente a qualidade dos navios, a partir de meados do século XVII, mas os portugueses estavam lá há 150 anos antes. E os espanhóis, e com tecnologia italiana, e com dinheiro alemão, e é nesse sentido que eu digo que ser nacionalista parece-me um bocadinho infantil. Mas a verdade é que 80% dos navios chegavam
E alguns perderam-se. E perderam-se porque a viagem era longa e era difícil. E as tempestades eram enormes e não havia tecnologia, não havia saberes que permitissem fazer esta viagem sem riscos. A minha geração, eu nasci em 1960, viveu num mundo sem riscos e está a ter uma dificuldade enorme em adaptar-se a um mundo com guerras, com aquecimento global, com crises económicas. Mas a ética das pessoas que fizeram estas viagens era diferente. A relação das pessoas com o risco, com a vida e com a morte, com o sucesso e com o fracasso, era radicalmente diferente da ética das pessoas da minha geração, que viveram numa economia em expansão, numa Europa em paz. É radicalmente diferente olhar. Eu julgo que não devíamos olhar com os olhos de hoje para este mundo do passado. Deixa-me andar para a frente. E, portanto, alguns navios perderam-se, 20% provavelmente, à volta, e pronto, e perderam-se. Eu estou a estudar, estou a tentar fazer uma base de dados, agarrar no Vidago, agarrar no Guinote e tentar fazer uma base de dados, porque eu encontrei cerca de 45 navios que provavelmente são da carreira da Índia, que se perderam pelo mundo, pelas águas do mundo. E gostava imenso de saber quais são, de onde é que vêm, o que é que carregavam, quem é que levavam, de onde é que vinham as pessoas. Todas as perguntas que nós estávamos a ouvir de manhã sobre quem eram estas pessoas, onde é que elas viviam, o que é que elas tinham, o que é que elas tinham em casa, o que é que elas pensavam. Não é aquele livro fabuloso O Queijo e os Vermes, não é? O que é que as pessoas pensam? É tão interessante, é a parte mais interessante. A história que eu herdei, a história que eu estudei, a história que eu encontrei nos Estados Unidos é uma história extraordinariamente racista. É uma história escrita por anglo-saxónicos, em que os portugueses são menos que brancos. Aliás, eu vivi nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eu era pequenino ou hispânico, que é muito diferente de ser branco. Não tem nada a ver e não... Estávamos a falar da maneira como me trataram na internet quando eu gozei com o Presidente Trump. Mas a verdade é que há esta ideia do Fawlty Towers e da Inquisição Espanhola. É uma propaganda que foi comum à história do século XIX, ao princípio do século XX, à história anglo-saxónica, em que os portugueses são gordos, preguiçosos, sanguinários, colonialistas, e os ingleses vão civilizar o mundo. Vão levar a civilização e a educação e a democracia parlamentar à Índia. Eu perdi, não sei onde é que pus, mas eu fiz um levantamento quando cheguei aos Estados Unidos das coisas racistas que estes livros diziam e são inacreditáveis. Uma das edições da Portuguese Seaboard Empire tem um prefácio em que o autor diz que o maior mistério da história é como é que os portugueses conseguiram mapear uma grande parte do planeta, sendo os macacos que são. E, portanto, o que eu estou a fazer é um inventário, a primeira parte do meu estudo. O que eu gostava de ter tempo de angariar dados, fazer bases de dados e depois começar a analisá-los e começar a relacioná-los, a tentar a pôr relações. Para já, eu estou a fazer 4 inventários: navios perdidos na Europa, navios perdidos na África do Sul, navios perdidos em Moçambique e navios depois perdidos no resto do mundo. Uma parte importante dos navios que eu encontrei são navios da carreira da Índia. Eu estou a inventariá-los e a tentar encontrar fotografias, documentação. Eu contacto as pessoas, há pessoas que me mandam fotografias, há pessoas que me mandam relatórios, há pessoas que não me mandam nada. E estou a tentar fazer uma coleção de dados e partilhá-la. A minha ideia é partilhar tudo online. A arqueologia em Portugal é uma atividade secreta, como se sabe, os arqueólogos não publicam, não contam. Eu tenho amigos que me davam um rim mais depressa do que me mostram uma fotografia de uma escavação, às vezes coisas sem interesse nenhum. Uma caldeira de um vapor do fim do século XIX, onde é que está? Não me posso dizer. E, portanto, o que eu estou a fazer é, agarrei nas cartas arqueológicas da DGPC, hoje a DGPC tem várias cartas arqueológicas. Cada vez que mudavam as FIAs, o trabalho das pessoas que tinham vindo antes era ignorado. E as bases de dados são diferentes, são muito, muito cheias de erros, não estão verificadas e não são muito... E depois, a DGPC, desde que eu cheguei há 2 anos, tem demonstrado uma animosidade em relação a mim completamente patológica, que eu não quero perceber, não sou psicólogo,
mas atrasa um bocadinho. Não me vai parar, como é óbvio, vou continuar o trabalho. A minha estratégia tem sido contactar os arqueólogos municipais dos municípios que têm costa, e a minha experiência é que sai-se de Lisboa e as pessoas são extraordinárias. São extraordinárias e querem colaborar, e querem fazer coisas, e querem partilhar, e querem aprender. E é a DGPC, que é um grupinho de amiguinhos, onde eu tenho encontrado de facto uma resistência que eu não consigo explicar. Quando se pensa no Guinotti e no Vidago, sobretudo, os naufrágios há listas de naufrágios, sobretudo os naufrágios do Vidago foram muito bem pensados, as listas foram comparadas, as fontes foram tratadas de uma maneira... Eu tenho pena que ele não tivesse feito... O primeiro projeto do Vidago era fazer uma lista crítica com as variações de nomes, e ele depois acabou por decidir e publicar a versão que ele achava que era mais plausível. E depois o Guinotti continuaram. 3. E eu estou a acabar. E, portanto, o que eu estou a fazer é tentar fazer uma base de dados com as partidas, tentar localizar os navios e depois tentar aproveitar toda a informação que esteja disponível. Eu tenho contactado caçadores de tesouros, pilhadores, ladrões, leiloeiras, e tentado encontrar, porque há imensa informação em fotografias e há imensa informação em desenhos e em mapas, porque a verdade é que nós não sabemos lá muito. Eu outro dia fui mostrar o mosteiro da Batalha a uns amigos meus e vi mais outro grafite, e este é um navio que tem um castelo de proa e um castelo de popa e tem lemos laterais. E, portanto, as caravelas do Foral de Gaia provavelmente tinham lemos laterais. Nós não sabemos muito sobre a variedade e a qualidade e a evolução dos navios que fizeram toda a navegação do Atlântico e depois do Índico e depois do Pacífico. E, portanto, a contribuição da arqueologia, e o que eu queria era começar a fazer, e estou a trabalhar nisso, criar uma massa crítica de pessoas com intenções de partilhar tudo o que sabemos, mesmo que não temos a certeza, e começar a publicar tudo o que sabemos sobre a construção naval, sobre a evolução de navios e tipologias, sobre a preparação dos navios para as viagens, que é uma parte interessantíssima, sobre as tripulações, quem eram, de onde vinham, onde é que viviam, sobre os passageiros, sobre a viagem. Eu tenho um inventário dos astrolábios conhecidos, vão em 100 e poucos. A vida a bordo, como é óbvio. A distribuição do espaço interior, que não é nada trivial beber a água e comer as vitualhas e manter o navio com um momento equilibrante que não seja violento demais e rebente as enxárcias e que não deixe o navio adormecer e virar-se numa tempestade, não é? E depois os artefactos, o comércio, as cargas, até há muito pouco tempo quase ninguém tinha falado no comércio do marfim com a Ásia, não é? Estou a apoiar-me cada vez mais na Convenção de Faro, como vos tinha dito, que é uma convenção que encoraja os universitários a trabalhar com as populações e a fazer arqueologia crítica e comunitária e a apoiar-me com estes dois meus amigos, foram 2 doutorandos meus brasileiros que estão agora no Uruguai e que estão a fazer um trabalho absolutamente fabuloso na colónia de Sacramento. Que inclui inquéritos à população, que inclui aulas. Eu estive lá a dar aulas a miúdos do liceu e da escola e por aí fora. E uma das coisas que eles estão a fazer é um museu virtual. É um museu virtual onde os miúdos podem pôr uma máscara e estão como num filme do Harry Potter. Entram nas salas dos museus e podem tirar os navios da parede, dos quadros, e entrar dentro dos navios e discutir. Isto é uma história de uma tentativa portuguesa de reconquistar a colónia de Sacramento. E encontraram o Lord Clive, que é um navio que estava muito na imprensa, fizeram um modelo 3D da colónia de Sacramento, como ela seria no século XVII, e este é o meu último slide, e a adesão das pessoas todas, das pessoas que vendem nas lojas, dos donos dos restaurantes, dos turistas, das crianças nos liceus. Nós começámos por dar aulas em liceus problemáticos, em bairros pobres, e a resposta foi extraordinária. A atitude dos alunos, quando nós começávamos a contar estas histórias e a explicar, e uma das coisas que aconteceu que nós não tínhamos previsto é todos os colecionadores de antiguidades que andavam com detectores de metais pelas praias e vieram ter connosco. E mostraram-nos coleções fabulosas, coisas do século XIX e do século XVIII, sobretudo. Mostraram-nos coleções fabulosas de artefactos que ficaram. Esta é a ideia de divulgar o património e explicar às pessoas que o património é delas,
não é da DGPC, não é do Estado, não é fazer os cidadãos em vez de serem súbditos, não é? Para mim é muito importante. E eu acabo só com este slide, que é um jogo de computador que nós fizemos. Eu pus isto online e um jogo de computador com a Nossa Senhora dos Mártires, que foi a nau que eu escavei, em que os miúdos podem entrar, carregam num botão e a nau sai do fundo. Há uma animação, a nau sai, o primeiro slide é os restos da nau, e depois a nau sai do fundo, e depois os miúdos podem entrar. Eu não sou capaz, sou estúpido e não sou da geração que joga jogos, nunca joguei um jogo de computador na minha vida, tentei jogar Tetris e adormeci, mas acho uma chatice. Mas os miúdos adoram, e é inacreditável a resposta que nós tivemos nos Estados Unidos, nas escolas e nos liceus onde íamos, e nos dias em que abríamos o departamento às famílias dos alunos, a maneira como o património pode verdadeiramente inspirar as pessoas a pensar as questões da antropologia, que são as questões da filosofia, não é? Quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que podemos saber, o que é que devemos fazer, não é? E era só isso que eu queria dizer. Obrigadíssimo. Thank you and good afternoon, everyone. Please let me start by apologizing for intervening in English. I would be afraid that with my Portuguese, having the whole Portuguese fleet mad at me. So I'm going to present the traveling news, the circulation of knowledges in the 16th century, with a particular focus on the evolution of the myth of Prester John as an engine, as a driving force for the Portuguese descobrimento and the building of the first diplomatic relationship between Portugal and Ethiopia. Now, for doing so, we'll have to take a step back and see the evolution of the legend of Prester John in its entirety. So we'll have to take a step back and see the first sources, to see the myth how it was described since its beginning. These are the first sources talking about the Prester John. The first two are two separate texts talking about the same event, which was the arrival of an Indian archbishop or patriarch at the court of Pope Callistus II. The third describe a certain John, king and priest, who with his people is a Christian, though Nestorian. Now, the Nestorianism is a confession of Eastern Christianism, about which they didn't know much, and we still don't know much about. And Prester John is indeed how they are accustomed to call him. But the real milestone of the discourse around Prester John is set by the letter that started to spread in the 12th century, allegedly written by Prester John himself. It appeared around 65 of the 12th century, and it got translated, edited, copied with a force, with a strength which is really remarkable. In the letter, Prester John talks firsthand, presenting himself: I am a man, and I live in a land, my land crosses from farther India, in which rests the body of Saint Thomas. Now, Saint Thomas, according to the legend, to the tradition, is the apostle who took the opposite way of Peter and Paul and went east to preach the Gospels. So it would be the root of Eastern Christianism as Nestorianism. Through the desert and proceed toward the sunrise and returns down into the Babylonian desert next to the Tower of Babel. In my land are born and raised elephant, dromedaries, camels, hippos, crocodiles, mesagalinarii, cames eternis sinceritae. Now, this is a heavy rhetorical figure is building a climax of the wonderful animals that lives
in the land of Prester John, of himself, that sounds to an European audience more and more exotic. And he does that here with using a list of animals. He does in the whole letter with different escamotage. Now, I'm not here to discuss the veracity of the myth, not to say what was behind it. We are pretty sure this is a forgery, because I'm not an historian. What interests us here is the force and the use, the endurance of such a myth through the centuries. Now, already here we are in the 12th century. It already presents most of the key element of the myth. There is a man. He's called John, Johannes, and he's both a king as some sort of ecclesiastical figure, sometimes a priest, sometimes a bishop, a patriarch. He lived in a country far east, apparently nowhere to be found, and his people are Christian, even though obviously not Catholic. And his land is a land of wonders. Incredible wonders is almost an utopia if you spare me the anachronism. Now, if we are interested to reach the 16th century, we have to move forward and reach the 14th century when everything started. All the mechanisms that brought to early European colonialism were in motion. It's in this time frame that the technologies who made possible ocean sailing, and you know better more than I, were in their way of being developed. And it is in this period that Europeans started to cross the threshold of the continent, starting of course by the main artery of Eurasia, the continent Eurasia, which is of course the Silk Road, starting from the most famous, which was Marco Polo. Almost everyone seems to be brought to talk about this strange Prester John. We have Marco Polo who say Prester John, who is known in their tongue as Uncan, or in our language, Great Lord. This was the Prester John whose great majesty is the talk of the word. And then we have William of Rubruck, who talked about a mighty herdsman, a ruler over a people called the Naaman, who were Nestorian Christians. The Nestorian called him King John, and only a tenth of what they said about him is true. And again, John da Pian del Carmine, the king of that country, is again commonly called Bishop John. In that land, whoever is born female has a human form, while all the men had a dog-shaped face, a dog-shaped form. Now, they couldn't be more different from one another. And bear in mind, if they were to say more or less the same thing, we would be driven to think they got the same sources, the same origin, and it wouldn't be that much interesting. Marco Polo more or less described King John as an Eastern ruler, and he described his fight against the Mongols, he ultimately being killed by Genghis Khan. William of Rubruck is more skeptical. He just said, many things are said about him, and I don't believe it. And while John da Pian del Carmine just say, I saw a wonderful land with men shaped like dogs. Now, there is an interesting nuance here from the early sources, which is now Prester John seems to be treated not just like an individuality anymore, not like a person, more than a title. There is already an evolution. That's how their king is called. Now, those are other examples. I don't want to waste too much time on this. Just to say, Jean de Joinville wasn't a traveler, he was a crusader. So the other great event of this period, the crusade, even him felt compelled to say something about him. And so we reach the end of the 15th and the 16th century. As you know, the main aims of Portugal's sailing abroad were three.
It started by, of course, reaching the spices in the east via the oceanic carrier, the India. Then the second was to export the Iberian Crusade in the northern coast of Africa, and third was the quest for Prester John. Now, having the first two to us may seem the first being more evidently political, ideological, pragmatical, more than the third being the superstitious one. But It's okay. okay. Arrived again. You can continue. Yeah. Ad per aspera. But once they learned that reaching the India was much harder than it seemed, for after having passed Capo Bojador, Africa, instead of heading east, it drives south, so they had to go all the way to Cabo de Boa Esperança. And once they learned that the fighting the African region of the Ottoman Empire in Africa was much harder than they could. It was already hard enough to keep control of Ceuta. The idea of finding an ally in someone long talked about became more and more and more appealing. Here we start to have reports on the project of Don João II, King John II, which became almost an obsession. He sent the first explorer, Pero da Coviglia, Afonso de Paiva, saying, you shan't coming back after having found Prester John. Why? To learn whether he bordered on the sea. Today Ethiopia doesn't border on the sea because there is Somalia and Eritrea, but by then it did. And where pepper and cinnamon to be found and other spices, which from this part went to Venice, to the country of the Moors. So again, spices and passing, overstepping the road passage from the Silk Road and the Ottoman Empire and Venice. Now, what is more interesting, to my opinion, than Francisco Alvarez is Damio de Gorges and what he wrote about this subject. De Gorges is commonly more known here for his chronicle of Don Manuel, but he returned on this occasion on the subject of Ethiopia in two occasions. In this, he rephrased the plot, the work, the mission, the emprise of the Portuguese crown to find and pledge allegiance with Prester John. Again, he talked about Pero da Coviglia and how he went there, and we see that gradually Portugal start to identify Prester John with Ethiopia, because it is easily tailored, because in Ethiopia there actually is a long-lost Christian confession. And so he described again Prester John, that by then went by the name of Alexander. And again, his brother succeeded him and he was called Now. His successor was King David. He was his son. Now we have a triad of three historical names to identify what in our history we have called Prester John. And then he gave his explanation for the etymology of Prester John, trying to tie him to Ethiopian tradition, which is completely false, and we don't have a way to learn how he got that. We know that he was able to confront direct sources. He went to interview the bishop Zagazab sent from Ethiopia, first in Portugal and then to Rome. And so he went on describing, but it is interesting to see that he still felt compelled to explain what a name we all hear about much, why it is tied to Ethiopia, what we just came through, what we just discovered. Now, however, it would be wrong to think this as a march toward progress, as a passage from superstition, from medieval superstition towards scientific knowledge, or at least not
not just that. First of all, because until the 18th century, we don't have any sources explicitly saying priest John doesn't exist, it's just a priest. And even after this, which will become the basic interpretation of Portugal, but outside this country, we will keep having narration of utopias, of wonderful land, and so on. But more or less, it wasn't just about separating truth from what wasn't. And with this, I approach the end of my intervention with this epistle to explain myself better. This is a letter of Sebastian Münster writing to Charles V, the Emperor of the Holy Roman Empire, replying to an accusation of Damiens de Gois that he made on his Geographia. De Gois wrote critique Münster description of the Iberian Peninsula, or Portugal and Spain, saying, you don't know our people, you don't know our custom, you should came here. You ought to have came. And the answer is simply, it is not possible for a single person to travel and observe all the regions of the world, nor does the human age extend as it used to for 1,000 years or so, that someone can, with their tongue, describe the custom, the people, the religion, and so on. We also believe Damien in what he wrote about the customs of Ethiopians who live under Priester John, but whose region he never went and never will. Now, he basically caught him in a contradiction. He said, you saying that I cannot talk about Spain without never actually being there, yet you told plenty about Ethiopia and you never been there. And then he adds, Pliny, Strabo, Ptolemy, Diodorus Siculus, all of them wrote about much that they did not see, but were able to gather from reliable sources, honorable men. Even though printing press was already invented in 50-50, we still live in a decisively oral culture, and always returning on the respectability, the honor of the sources is a way to say what I'm saying is truth, and this is why. And this is why I was saying it wasn't just about learning discerning truth from falseness, because they recognize the strength of the myth, even without forcibly believing in it, and the authority of the speaker. So they were able to, for the nature of legend is to be malleable, so they were able to adapt a legend into their truth and to find their truth through the legend. There is a sort of dialectic relationship who influenced this second phase of this naval exploration, which was made by people like de Gois and Münster. It was a second phase, it was a passage of testimony from the people who actually did the exploration, from the sailor, from the travelers who did the voyage abroad and then reported back. Now, person like de Gois and Münster, which stayed at home, and whose job was to harmonize everything they were able to gather, every logbook, every Portolan chart, every book they find in libraries from ancient Greek and Latin sources, and from what they knew from the Middle Age, and to harmonize all of that together. Yes, I am about to finish. Harmonize all of that together to form this new definition of the word. And for this reason, a person like Damiens de Gois is that important, not only for Portugal. He wasn't just a Portuguese humanist, as it is often described. He was an important bridge between what was going on and what and the rest of Europe. The whole Europe were really invested by in what he had to say. He was a great traveler, and for this reason, this book was translated, copied, edited, and its success echoes the success of the letter of Priester John 3 centuries before. Even though much has changed, the interest is still strong,
and everything is still invested in learning what was going on, what was new, everything new always had to be concerted, harmonized with what they already knew. And with this I could end, and I thank you. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os simposiastas. Este termo dos simposiastas é uma homenagem ao Sr. Almirante Vieira Matias, que usou aqui primeiro esta expressão. Simposiastas. E, portanto, na pessoa do Sr. Almirante, Presidente da Academia, cumprimento todos os simposiastas presentes, com uma especial menção para a minha querida professora Ana Paula Avelar, que conheço há muitos anos, e para os dois outros colegas da mesa que aqui me acompanham. Então, para não ultrapassar o tempo, o melhor é começar já, rapidamente. A Flora Cochinchinensis, 1790, do jesuíta Padre João de Loureiro, um tratado que impressionou os botânicos europeus da época. Tomando os oceanos como núcleo central de construção de redes de conhecimento e de desenvolvimento humano no âmbito das interações culturais e tecnológicas, tendo em vista a recolha, compilação e estudo prévio de informações em áreas geográficas prática ou totalmente desconhecidas, capazes de propiciar o progresso científico pela partilha e circulação na comunidade de cientistas, o Tratado Flora Cochincinensis do jesuíta Padre João de Loureiro, publicado em 1790 pela Academia Real das Ciências de Lisboa, para a qual fora eleita em 1781, representa um exemplo paradigmático contributo de Portugal como motor primacial da evolução da ciência europeia, a merecer divulgação, mormente, por se tratar de um autor português algo esquecido. O Inaciano, que dominava para além do latim o anamita e o chinês, escrevendo nas 3 línguas, permaneceu 36 anos na Cochichina, sendo que na obra em apreço, dividida em 2 tomos, em quarto, com 769 páginas de numeração contínua, descreveu cerca de 1.300 espécies botânicas de 185 géneros novos, entre as quais 630 tidas como novidade, a saber da Cochichina, 697 espécies, da China 254, da Cochichina e da China juntas 292, da África tropical 29, de Moçambique 9, de Zanzibar 8, da Índia 5, da Península de Malaca 2, das Filipinas, de Madagascar e de Sumatra, uma de cada. Uma parte dos seus estudos permanece inédita, à guarda do Arquivo Histórico da Academia das Ciências de Lisboa, havendo alguns manuscritos resididos em chinês. Em vários tomos de memórias da instituição encontram 7 trabalhos seus, alguns publicados postumamente, sabendo-se como a Royal Society de Londres, da qual também era sócio, aproveitou alguns dos estudos do sábio botânico português para publicação nas suas memórias. Deve-se a Loureiro o primeiro artigo de paleontologia em Portugal sobre o caso de uma petrificação animal, razão pela qual o seu nome está associado ao dinossauro Draconyx loureiroi, e ainda foram dedicadas numerosas espécies de plantas. João de Loureiro nasceu em Lisboa, cerca de 1710, tendo falecido na mesma cidade a 18 de outubro de 1791. Estudou no Colégio de Santo Antão e vestiu o hábito jesuíta em 1732. Rumou ao Oriente como missionário, tendo-se 3 anos em Goa e 4 em Macau, de onde foi enviado à Cochichina, parte do atual Vietnã, em 1742, para prosseguir o processo de evangelização. Tendo encontrado um ambiente hostil à pregação da fé católica, bem como à presença de europeus, Loureiro viria a conseguir o prolongamento da sua estada por 36 anos, tornando-se professor de matemática e de física ao serviço do rei da Cochichina, como o próprio relata na Flora Cochincinensis. Em finais de 1777, princípio de 1778, volta a Macau e detém cerca de 3 anos em Cantão, onde procede o estudo de várias espécies da flora regional. No regresso ao reino, demora-se 3 meses na costa oriental da África e na ilha de Moçambique, onde uma vez mais recolhe informações sobre novas plantas, aproveitando para estabelecer comparações com outras que já coligira. Chega a Lisboa em janeiro de 1782.
Contam os seus biógrafos que João de Loureiro se embrenhou no estudo da botânica como autodidata, atraído pela curiosidade sobre as mesinhas elaboradas pelos habitantes a partir de plantas associadas à cura de doenças na Cochichina. Ter-se iniciado nesta ciência graças a uma coleção de livros que obteve do capitão do navio inglês no Oriente, entre elas o Genera Plantorum e outras obras de Linneu. Em troca, o capitão Thomas Riddle recebeu um conjunto de plantas da Península Indochinesa por si classificadas. De regresso a Londres, o capitão entregou esta recolha de Loureiro a Sir Joseph Banks, presidente da Royal Society, e que na altura dirigia os famosos Kew Gardens. Banks e Loureiro passaram mais tarde a trocar cartas, sendo que o padre também estabeleceu correspondência com o naturalista sueco Daniel Solander e fez remessas de plantas orientais para o filho de Linneu, que assumira o lugar do pai na Universidade de Uppsala. O sábio português, superior a todas as questões políticas e religiosas do seu tempo, foi autor de notáveis textos científicos, como o atestam não só os seus estudos publicados, mas também os diversos manuscritos inéditos deixados por si à Academia Real das Ciências. Para se fazer ideia destes, basta ler o que refere o Dr. Bernardino António Gomes Pai no elogio histórico do padre João de Loureiro, proferido numa sessão solene na instituição a 30 de abril de 1865, oportunamente incluído num volume das Memórias. Constituíam 12 grandes volumes em oitavos, escritos em papel da China, redigidos em caracteres chineses, que se supunha constituírem uma história da Anã. 2 volumes de desenhos representando minerais, plantas e animais, 2 grandes volumes, 2 outros volumes relativos a plantas com os nomes regionais e científicos, uma flora iconográfica da Cochichina escrita em língua anamita e um dicionário anamita português. Quanto à flora cochichinensis, a sua opus magnum foi dada como concluída em Lisboa a 30 de setembro de 1788. João de Loureiro, que fora eleito sócio da Academia Real das Ciências em 14 de abril de 1781, chegou a Portugal no ano seguinte, acolhido com entusiasmo pelos seus pares e em especial pelo secretário da instituição, o insigne abade José Correia da Serra, botânico de reconhecido mérito, correspondendo à distinção com o oferecimento da sua obra monumental à Academia, que a mandou imprimir à sua custa e debaixo do seu privilégio, como já referimos, em 1790. A obra causou uma tão grande admiração nos círculos botânicos europeus que 3 anos depois, Carl Ludwig Wiedenau fez sair uma segunda edição em Berlim com a junção de algumas breves notas. Esta edição tem o título Flora Cochichinensis, Denu in Germania Dita cum Notis Caroli Ludwig Wiedenau, publicada em 1793. Esta edição não é mais que uma republicação do trabalho original de Loureiro, com umas pequenas alterações e correções sem importância na nomenclatura, com algumas notas em baixo dando certas reduções e algumas alianças sugeridas. Alguns dos tipos mutilados para indicar certos valores fonéticos nos nomes locais e alguns dos sinais diacríticos especiais usados na primeira edição foram eliminados. Tal como a primeira edição foi publicada em 2 tomos, com paginação contínua. A obra conheceu deste modo uma difusão alargada e foi aproveitada por destacados estudiosos europeus para o estabelecimento dos fundamentos do conhecimento botânico linneano da Península Indochinesa. Não conheceu, porém, até aos nossos dias, tradução alguma para português. A flora cochichinensis... O título completo da obra pode ler-se aí, ou seja, em português, Flora da Cochichina, em que se apresentam as plantas nativas do reino da Cochichina, às quais se acrescentam outras observadas no Império da China, África Oriental e vários lugares da Índia. Todas dispostas segundo o sistema sexual de Linneu, por trabalho e estudo de João de Loureiro, sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, outrora pregador na Cochichina da fé católica e aí prefeito na aula das matérias matemáticas e físicas, editada por ordem da Academia Real das Ciências de Lisboa. E depois, ali, alguns dos produtos que são tratados. Produz o aloé da cochichina, a árvore da mirra, a pimenta picante, os sácaros e dará muitas mais coisas prestimosas se fores à procura. Tom I em Lisboa, com impressão e custas à Academia das Ciências, ano 1790, com a licença do Conselho Régio para o exame e a censura dos livros.
Não cabe no presente bosquejo termos em considerações relativas à análise científica deste tratado de botânica, obviamente uma obra datada, se bem do que de maior merecimento na época. Importa, contudo, dar voz ao seu autor nas considerações preliminares que redigiu, em que nos dá conta de alguns pormenores relevantes e isto é logo ao início do livro, do artigo extraído das atas da Academia Real das Ciências da sessão de 9 de agosto de 1788, é do seguinte teor: determina a Academia que a flora da Cochichina, que o seu sócio João de Loureiro lhe tinha apresentado, se imprima à custa da Academia e debaixo do seu privilégio, José Quedeia da Serra, secretário da Academia. Na dedicatória podemos ler, está aqui o texto em latim, logicamente eu tentei fazer aqui uma tradução, depois auxiliado muito, que o meu latim está mais que perro, com o professor Arnaldo Espírito Santo. Aos ilustríssimos sócios da Academia Real das Ciências de Lisboa, com os vossos auspícios, ilustríssimos sócios, sai à luz a flora da Conchichina, que abrindo caminho entre vários acasos durante mais de um biênio, não pôde emergir das trevas, senão mais tardia. Vários autores empunharam o archote para dar a conhecer as plantas da Índia. Os batavos em primeiro lugar, às quais 2 séculos antes facultaram um pouco a luz o nosso Garcia de Horta, na insigna obra de botânica sobre as especiarias, logo traduzida em diversas línguas e impresso muitas vezes. Conhecia excelentemente o seu valor Carlos Clusio, Charles de Lecluse, seu tradutor para latim, quando com mente como que pressaga ousou afirmar que havia de suceder que, despertados pela sua leitura, nos táveis engenhos seguiriam o exemplo do autor. Mas sucedeu, não sei por que fatalidade, que os nossos maiores, a quem não faltava nem oportunidade nem forças, menos atentos ao exemplo doméstico, negligenciassem tornar-se iguais a ele e só dassem a pena de limiar a ciência botânica. Por isso, em uma longa injúria do tempo, aconteceu que fôssemos de certo modo privados dos preciosos rendimentos vegetais do reino, com que entretanto as outras nações se tornaram ricas. Nem sempre, todavia, se mantém na mesma face das coisas, e a própria condição do tempo, se os deuses forem favoráveis, muitas vezes muda de pior em próspera e feliz. E foram de facto favoráveis, na verdade, uma vez fundada a recente Academia Real das Ciências de Lisboa, imediatamente por vós, ilustríssimos sócios, foram tomadas providências para que nas 4 partes do mundo para onde se estende o Império Português, homens idóneos prescrutem tanto a botânica como os outros segredos da natureza, e uma vez prescrutados e descobertos, sejam reconduzidos à sua devida categoria, e uma vez reconduzidos e postos à disposição do uso público, com os vossos trabalhos e estudo, providencieis a todos quantos são os povos mais cultos em qualquer parte do mundo. Por conseguinte, felicito a vossa coragem, sócios ilustríssimo, por levar-vos a cabo um trabalho académico que vedes sustentado por tão sólidas colunas. Diligentes, promovei-o até se tornar perfeito em todos os aspectos. A matéria será abundantemente posta à vossa disposição, não só pela Europa, mas também pela própria Ásia, e ainda também pela África e pela América, devendo por vós ser tanto mais estimada, quanto mais das vezes é encontrada e colhida em solo próprio, embora remotíssimo. Não pertence à minha atividade apanhar pedras, metais e outras coisas mais preciosas para erguer tamanha mole. Não serei, todavia, um sócio inerte e de todo inútil. Da minha provisão, qualquer que ela seja, ofereço esta flora da Conchichina. Nos seus recantos encontrareis madeiras aptas para a construção, cores belas para ornamentar, alimentos e fármacos abundantes e necessários para restaurar as forças dos que trabalham, empregadas a consumar a obra e aplicadas ao bem comum. É vosso dever não desdenhar da exiguidade da oferta. O meu é mostrar a todos vós deferência e, sem dúvida, com muito agrado, para mim, é motivo de grandíssima honra que eu seja dito e reconhecido. Vosso sócio, embora o menor de todos, João de Loureiro, feito em Lisboa, a 30 de setembro do ano 1788. Cumprindo a tradição de obras congêneres, João de Loureiro prossegue com um prólogo aos leitores, ao amável e interessado leitor da botânica. Durante os 36 anos que habitei neste reino da Cochichina, tive tempo suficiente para perscrutar os segredos da natureza peculiar da religião, não tanto quanto se queria de lazer bastante ou de ajuda de alguém, pois só a diligência e o empenho vieram em meu auxílio. Para lá navegar primeiramente com o fim de anunciar àqueles povos, enquanto pregador do Evangelho, o Criador comum de todas as coisas e o Salvador Jesus Cristo. Mas como a pagã superstição se opusesse excessivamente e as leis do reino proibissem que um homem europeu aí pusesse o pé, foi-me de facto necessário
empregar todas as forças da prudência, da constância e da caridade para conseguir licença para aí permanecer. Na Cochichina, sente-se a falta de jardins botânicos e de vergeiros de príncipes, como há na Europa, onde se podem comparar umas plantas com outras e identificar facilmente quaisquer diferenças. As plantas da Cochichina são, na maior parte, silvestres e têm de ser procuradas por aqui e por ali, em altíssimas montanhas e florestas vastíssimas, não sem grande trabalho e perigo. O que há, portanto, de mais fácil do que o sistema sexual do Linneu para termos à disposição o conhecimento delas. Uma vez contados os estames, temos a classe de uma flor nunca antes vista. Contados os pistilos, temos a sua ordem. Em muitas não observadas, temos-la pela disposição e pela proporção com que os olhos são enganados. Conhecidas as classes e as ordens, que são os fundamentos mais amplos e principais da botânica, logo também se distinguem os géneros com as suas próprias marcas. Mas quem melhor do que Linneu determinou as diferenças específicas? Tournefort, que aliás supera outros botânicos, propõe numerosas espécies, que apenas se podem considerar variedades, demasiado confiante nas cores das flores, nada mais mutável e falacioso. Entretanto, ficando em Cantão, na China, durante 3 anos, observei não poucas plantas chinesas, que me traziam um camponês contratado a soldo, porque aos europeus não era permitido vaguear fora das imediações do subúrbio. Não de todo ignorante da botânica, e costumava apanhar plantas exóticas sob algum aspecto para as vender aos boticários. Ele próprio me dizia os nomes delas em cantonês vernáculo. No entanto, penso que não são muito de fiar, visto que quando era pressionado para os dizer, podemos suspeitar que às vezes, não lhe ocorrendo o nome verdadeiro, o substituía por um qualquer, ao calha, o que é costume aos chineses, para não mostrarem a sua ignorância. Os nomes das plantas que servem mais para uso médico ou económico, esses são mais corretos, pois são tirados, na maior parte dos casos, dos livros chineses, expresso na língua chinesa comum, dita dos letrados. No regresso da China a Portugal, fui obrigado a acostar na ilha de Moçambique, na costa oriental da África, cerca de 15 graus de latitude austral, onde, ficando de lado durante 3 meses, tomei a peito prosseguir os estudos botânicos, colhendo e descrevendo várias plantas mais raras do continente africano próximo. Outras, em menor número, consegui-as nos diversos lugares da Índia que percorri, a saber no Camboja, em Chempava, Bengala, Sumatra e outros lugares, alguns das quais inseri nesta flora em suas próprias classes e lugares. João, 2 minutos. Não devi preterir a utilidade económica, uma vez que ela é o fim principal da botânica e do reino vegetal podem vários benefícios. Indiquei brevemente os que descobri pela minha própria experiência dos habitantes estarem mais solidamente estabelecidos. Não salientei as propriedades médicas temerariamente, mas quando provadas por uma longa prática e muitas vezes comprovadas em livros chineses. Efetivamente, muitas convergem com a medicina europeia. Outras, embora exóticas, nem por isso devem ser desprezadas, mas mais provadas. O sabor e o cheiro da planta levam a este conhecimento e por isso às vezes são assinalados. Julgo que as cores das flores não contribuem muito nem para o conhecimento médico nem para o botânico. Não tinham, todavia, de ser omitidos. Com efeito, somos levados à primeira vista por eles ao conhecimento ulterior e, de qualquer modo, graças a elas, as pessoas indotas identificam algumas espécies, embora muitas vezes erradamente. Todos nós, porém, somos atraídos e nos recriamos com aquela pintura tão variegada quão natural. Aos botanófilos, em geral, não agradam as obras de botânica que não são ornamentadas com quadros e figuras mais elegantes de plantas. Eu sou fraco nesta arte. E na Cochichina e em outras viagens minhas, não encontrei algum perito nesta arte que me ajudasse. As plantas mais raras que apanhei e guardei depois de secas, em parte enviei-as para a Inglaterra, em parte entreguei-as familiarmente aos estudiosos de botânica para as verem, e nunca mais as recuperei. E posto que as tivesse recuperado, aqui não se encontrariam facilmente artistas que as reproduzissem em devida forma e elegância. À falta deles, seja-me permite dizer, com o célebre Linneu, com palavras tentaremos exprimir com igual clareza todas as características, se não com mais clareza do que outros, com os seus esplêndidos ícones. Na verdade, como bem adverte Scopoli, uma boa figura é útil quando uma dada descrição é maneta, ou ainda não tiver sido descoberta a característica genuína do indivíduo. E vou só terminar, não vou ler a conclusão, embora tenha aqui, com um exemplo
da folha de acanto, portanto, daquilo que nós sabemos, o que é o acanto, a folha de acanto na arquitetura, é reproduzida como forma de ornamentação, não necessariamente fiel à natureza, utilizada em colunas das ordens coríntia e compósita. Assim é na linha do tempo dos vários estilos de acanto, o grego, o romano, o bizantino, o românico, o gótico, o renascentista, o barroco e o rococó. Encontramos nesta realidade a justificação para aqui trazer como exemplo o que João de Loureiro dedicou a esta planta no tomo 2, página 375, em que descreve, como podem ver, não com desenho, porque não tinha jeito, não nasceu com jeito para o desenho, e adverte que muitos dos botanófilos, até aos nossos dias, compram os livros e dizem: este não quero porque não tem desenhos. Ou então perguntam logo: tem bonecos? Se não tem bonecos, não levo. Ora, ele começa logo por dizer: os senhores desiludam-se, não vale a pena investirem na minha obra se estiverem à espera que encontram lá desenhos, porque desenhos encontram lá zero, pela simples razão de que eu não nasci com jeito para o desenho. Ele diz em latim, mas é o que ele diz. E pronto, a conclusão era interessante, mas está escrita, fica para as atas. É só lembrar que, efetivamente, como diz Henrique Leitão, não é verdade que a nossa produção científica tivesse ficado pelo século XVI, ela avança pelo século XVIII, ela avança pelo século XVII, pelo século XVIII e pelo século XIX. Muito obrigado pela vossa Muito obrigada. atenção. Muito obrigado.